pessoal, bom dia. Eu sou a Vanessa, a voz por trás das mensagens que vocês ouvem aqui no canal. E hoje eu vim trazer para vocês um pouco do meu devocional diário, de como eu começo o meu dia. Sempre agradecendo a Deus, falando com o Senhor, ouvindo a sua voz por meio da sua palavra, pedindo a Ele direcionamento a respeito de como viver o meu dia da melhor forma. E eu vim compartilhar um pouquinho disso com vocês. Mas antes de começarmos, eu gostaria de orar com vocês. Pedir ao Senhor que nos dê direcionamento por meio da sua palavra e que ela gere em nós renovação da nossa mente, transformação do nosso coração e do nosso caráter. Tá bom? Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Deus, nós te louvamos pela tua graça, pelo teu amor, pela tua longanimidade, pela tua bondade, pela tua misericórdia que se renova sobre as nossas vidas todos os dias, Senhor, a cada manhã. Muito obrigado, Pai, porque até aqui nos ajudou o Senhor e a tua graça tem nos sustentado. Jesus, eu te peço, Pai amado, pela tua misericórdia e que por meio dela, Senhor, teu Santo Espírito, Senhor, abra as nossas mentes para entender a tua palavra, Senhor. E que a tua palavra gere em nós vida, transformação. Que a tua palavra ache em nossos corações guarida, Senhor. Ache em nós terra fértil para germinar, para criar raízes, crescer, florescer e gerar frutos. Muito obrigado, Senhor, pela tua bondade e pelo teu favor que nós não merecemos. Perdoa os nossos pecados, as nossas transgressões, as nossas iniquidades, Pai. Que onde abundou o pecado, Pai, a tua graça seja mais que abundante. Que venha sobre nós o teu favor, Senhor, mais uma vez neste dia. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Hoje eu quero ler com vocês o livro de Jonas. É um livro muito interessante, porque olhando para a vida de Jonas, muitas vezes eu consigo me enxergar, eu consigo me perceber, eu consigo me ver fazendo muitas dessas ações, tendo algumas características do caráter de Jonas, me assemelhando a ele em muitas questões. E então eu quero compartilhar esse momento com vocês, a palavra do Senhor no capítulo 1 de Jonas, e entender aquilo que o Senhor tem para falar às nossas vidas. Diz assim a palavra do Senhor no capítulo 1 do livro de Jonas. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até minha presença. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Então temeram os marinheiros, e clamavam cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio, para o aliviarem do peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio, e tendo-se deitado, dormia em profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: Que tens, dorminhoco? Levanta-te, clama ao teu Deus.
Talvez assim ele se lembre de nós para que não pereçamos. E diziam cada um ao seu companheiro: Vinde, lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos tu agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhes disse: Eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então estes homens se encheram de grande temor e disseram-lhe: Por que fizestes tu isto? Pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. E disseram-lhe: Que te faremos nós para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. E ele lhes disse: Levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se vos aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam para fazer voltar o navio à terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, te rogamos que não pereçamos por causa da alma deste homem, e que não ponhas sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizestes como te aprouve. E lançaram a Jonas no mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Olhar para esse capítulo, para a vida de Jonas, para o que aconteceu nesse primeiro momento, é como identificar em mim, e também talvez vocês identifiquem, o quão parecidos somos com Jonas. Principalmente no que diz respeito a quando ouvimos a voz do Senhor. Note que a palavra do Senhor veio a Jonas de forma clara: levanta-te, vai até Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Existe aqui uma ordem clara do Senhor. E a ordem clara do Senhor, ela não foi seguida por Jonas. Jonas faz exatamente o contrário daquilo que o Senhor ordenou. Ele tenta fugir da presença do Senhor. Quantas vezes isso também não acontece nas nossas vidas? Quantas vezes a palavra do Senhor não nos vem direcionar acerca daquilo que nós devemos fazer, de como devemos agir, e nós simplesmente fugimos, tentamos fugir da direção que o Senhor está nos dando. Nós simplesmente deixamos entrar por um ouvido e sair pelo outro. Ou até paramos para ouvir, até entendemos, mas porque a palavra
que nos foi direcionada é contrária à nossa própria vontade, aí nós simplesmente não queremos obedecer, não queremos cumprir, não queremos fazer e tentamos fugir da presença do Senhor. Só que toda ação acarreta, provoca uma reação. Para tudo na vida, todas as decisões que tomamos, todas as escolhas que fazemos, tem uma consequência. E a consequência de não ouvir a voz do Senhor e não obedecer aos seus mandamentos podem ser, e geralmente são, drásticos. Muitas vezes nós questionamos ao Senhor: Senhor, por que estamos passando por isso? Por que essa situação tão difícil sobreveio à minha vida? Por que, Pai, eu estou vivendo isso nesse momento? Ah, Senhor, eu não mereço. Será mesmo? Será que situações difíceis que vivemos não são causadas por escolhas nossas? Por desobediência a uma ordenança direta do Senhor sobre as nossas vidas? Será que alguns momentos em que a gente não sabe o que fazer não nasceram de decisões erradas que nós tomamos, de direções contrárias àquilo que o Senhor nos orientou? Será mesmo? Eu consigo olhar para a minha vida, eu consigo olhar para momentos que eu vivi e eu entendo que muitos deles foram por escolhas minhas, por tomar caminhos diferentes daquilo que o Senhor me orientou. E talvez isso também aconteça com você. É fato que na vida há circunstâncias que a gente passa que nem sempre foi por culpa nossa ou por uma direção errada que tomamos, porque é a vida. Mas em muitos momentos sim. Em muitos momentos são consequências das nossas decisões. São consequências de não ouvirmos a voz do Senhor e não trilharmos o seu caminho. Sim. Só que as nossas decisões, veja que interessante, ela pode afetar a vida de outras pessoas também. Jonas, por ter tomado um caminho diferente, contrário à palavra do Senhor que veio até ele, colocou a vida de outras pessoas em risco. E assim também acontece com a gente. Muitas vezes as nossas decisões, as nossas escolhas, que são contrárias à vontade do Senhor, podem afetar a vida de outras pessoas que estão ao nosso redor. Podem provocar consequências ruins, não só para nós, mas também para aqueles que amamos, para aqueles que estão próximos, ou para aqueles que não estejam tão próximos, mas que de alguma forma têm alguma relação conosco. Então, a gente precisa e a gente pode aprender com o exemplo de Jonas e fazer diferente. Quando ouvirmos a voz do Senhor, ao invés de tentar fugir da sua presença, que nós simplesmente a obedeçamos. Ainda que essa palavra nos contrarie, porque
palavra ela nos confronta. Mas eu tenho certeza que os pensamentos do Senhor a nosso respeito são pensamentos de bem e não de mal. São pensamentos para nos fazer prosperar no nosso caminho. São direcionamentos para nos fazer caminhar com segurança e debaixo da graça do Senhor. Sim, é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor ouvir esta palavra, nos atentarmos a ela e tentarmos segui-la, do que tomar decisões e não suportar as consequências. Porque uma coisa é fato, nós não conseguiremos nunca fugir da presença do Senhor. Porque onde quer que a gente vá, onde quer que a gente esteja, os olhos do Senhor estão sobre nós. E não há quem possa fugir dos seus olhos. Que hoje, com essa palavra, a gente possa refletir a respeito do direcionamento do Senhor sobre as nossas vidas e escolher obedecer e seguir aquilo que o Senhor nos ordenou. Vamos orar mais uma vez, pedir que essa palavra se aplique ao nosso coração. Senhor, eu te agradeço, Pai, pela tua palavra, porque ela é viva e eficaz, é digna de toda aceitação, Senhor. Porque a tua palavra gera em nós vida, gera em nós transformação. Que a tua palavra, Senhor, ela renove o nosso entendimento e nos conduza, Senhor, ao caminho que nos traz a paz, a justiça, Pai amado. Há caminhos planos e que nos afaste dos caminhos tortuosos. Que a tua palavra gere em nós reflexões profundas a respeito dos nossos comportamentos, das escolhas que fazemos, das decisões que tomamos, Pai. E que não venhamos tomar decisões a partir do nosso próprio entendimento, mas que sejamos direcionados pela tua palavra e pelo teu Santo Espírito, Pai. Abençoa-nos neste dia. Nos dá um dia debaixo da tua graça, da tua misericórdia, do teu favor, Senhor. Nos livra de todo o mal, Pai. Não só a nós, mas também aos nossos. Que a tua graça, a tua misericórdia, o teu doce amor, a tua consolação venha sobre as nossas vidas, Pai amado. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada.